Vivemos numa época pós-pandemia e a pandemia afetou a mente de muitas pessoas. Então, nós percebemos que hoje a mente das pessoas já não é a mesma do que era de 2019 para trás. Então, aqueles que tinham algum problema mental, eles tiveram os seus problemas mentais acentuados, e aqueles que não tinham passaram a ter. Então, a gente vive hoje numa época de uma pandemia silenciosa, que é uma pandemia de problemas mentais. Entre eles, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade extrema, síndrome de burnout, que é tipo um estresse extremo que a pessoa não consegue mais fazer nada, depressão profunda, e vários outros problemas de ordem psicológica. Eu não sou psiquiatra, sou professor de ciência da computação, mas a experiência que eu trago aqui é o que a gente tem visto nas escolas, na universidade e dos nossos alunos que estão ficando doentes, né? Então, a palavra do Senhor, ela alerta também que nós somos administradores da nossa mente. Então, Deus fez você com uma mente privilegiada. O seu cérebro é o maior computador que já foi construído, é o computador mais potente que Deus criou, é o cérebro humano, uma maravilha da biologia. Você é capaz de armazenar muitas informações na sua mente. Para começar, a memória, que você pode lembrar de coisas até de quando você era criança. Então, não é qualquer disco rígido, não é qualquer computador que consegue armazenar essa quantidade imensa de informações. Sonhos, imagens, nomes, história, tempo, tudo isso está gravado na sua mente. E ela precisa ser cuidada. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a saúde física e saúde mental, elas estão relacionadas, mas saúde física não é saúde mental. Você pode comer bem, você pode se exercitar, mesmo assim a sua mente pode ser doente. Então, é fácil você ir ao médico e você conseguir curar uma ferida física, é fácil você identificar se o braço está quebrado, é fácil você identificar se você está com febre, mas é difícil ver se você está sofrendo por dentro, porque esses sintomas não aparecem. E além disso, nós vivemos numa sociedade que nos força a esconder essas coisas. Então você pode ir à igreja, você pode ir à escola, você pode ter um relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus queridos. Mesmo assim você pode esconder dores internas que ninguém sabe. Então a saúde física definitivamente, ela não é a mesma coisa do que saúde mental, porque a saúde mental está dentro, é difícil de ver. Mas finalmente o que vem a ser saúde mental? Né? Existe um tripé lá na psicologia, né, que relaciona como é que surge mais ou menos a saúde mental, em que ela está baseada. São 3 conceitos que você precisa entender hoje. Primeiro, a nossa vida ela é formada de pensamentos. Esses pensamentos levam a emoções e essas emoções finalmente levam a comportamentos. Vamos entender um pouquinho sobre isso, né? O que vem a ser esses pensamentos? Bem, pensamentos, a palavra pensamento, ela também está relacionada com imaginação, que é o quê? Imagem e ação. Então, nós imaginamos coisas, né? Assim como o homem se imagina, assim ele é, né? Salomão já dizia. Então, a sua vida é feita de pensamentos. Você sonha, você imagina, você tem objetivos. Quando você vai planejar uma viagem, por exemplo, você planeja uma viagem, você já consegue até fazer um filme daquela viagem na sua mente, como você gostaria de tê-la, por onde você gostaria de passar, quem você gostaria de ver, né? Então a imaginação humana é uma espécie, é muito fértil, e ela produz internamente no seu cérebro imagens de como você gostaria que a vida fosse. Mas a vida, os pensamentos, eles também são formados por desejos e sonhos, né? E também essa mecânica da mente, ela está, digamos, sendo afetada ou sendo produzida a todo tempo. Então a nossa mente ela está todo tempo produzindo pensamentos. Nós somos uma fábrica de pensamentos, eles não param. Por outro lado, nós temos também algumas emoções básicas, que não são muitas. Emoções são coisas, tem apenas 6 emoções, de acordo com o psicólogo norte-americano Paul Ekman, que diz que nós temos 6 emoções básicas. Você não consegue muito bem controlá-las. Elas surgem, mas elas são medo,
raiva, nojo, surpresa, felicidade e tristeza. É normal sentir um pouco de tristeza. É anormal viver na tristeza. É normal sentir um pouco de nojo. É anormal você viver em estado de nojo. É normal, por exemplo, você sentir raiva, mas a palavra do Senhor diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, você não pode alimentar aquela raiva por muito tempo. Então nós vivemos esses sentimentos, nós passamos por eles, mas nós não precisamos ficar neles a todo tempo. Assim como também não é possível ser feliz a todo tempo, não nessa vida. Porque se nós vivemos num planeta de pecado, é impossível, humanamente falando, ser feliz a todo tempo. Você pode ter uma alegria, um conforto que vem de Deus, mas ser feliz a todo tempo, viver em estado de êxtase, não é possível nessa vida. Entenderam? Então, as emoções, elas formam esses sinais básicos da alma, né? E agora, o que vem a ser o sentimento? O sentimento já é a reflexão que você tem em cima da emoção. Então, se eu fico remoendo a minha raiva, eu posso gerar o que? O sentimento de rancor. Se eu fico remoendo a minha tristeza, pensando nela todo o tempo, eu posso parar num estado de depressão. Se eu ficar remoendo muito tempo um nojo de determinada coisa, eu começo a me tornar uma pessoa literalmente nojenta. Uma pessoa que tem nojo de tudo. Se eu começo a viver em uma busca frenética pela felicidade, como se a felicidade eu tivesse que viver ela 24 horas por dia, então eu passo a viver uma espécie de utopia ou loucura. É uma coisa que não existe, né? Então os sentimentos, eles são o reflexo que você tem em cima das emoções. É o controle que você tem sobre as emoções. E Deus, Ele diz que nós podemos exercer o autocontrole, porque um dos frutos do Espírito é o autocontrole. Ou seja, a pessoa que se controla é a pessoa que tem noção dos sentimentos. E ela não fica parada em sentimentos ruins, nem também fica perseguindo sentimentos muito bons como a felicidade a todo tempo. Ela vive esses sentimentos, mas ela sabe administrar esses sentimentos. Ellen White, sobre isso, ela diz assim, lá em Testemunhos para a Igreja, página 310, ela diz assim: se os pensamentos forem maus, serão também os sentimentos. E os pensamentos e sentimentos combinados constituem o quê? O caráter moral. Se derem atenção às suas impressões e permitirem que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, vocês se acharão entre os mais infelizes mortais e sua vida se demonstrará um fracasso. Ou seja, nós não podemos alimentar determinados tipos de sentimentos, nós precisamos tentar fugir desses tipos de sentimentos. E há várias estratégias, né, que a gente consegue. Eu gostaria de abrir aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a nossa mente e os nossos pensamentos, eles não são de propriedade nossa. A nossa mente, o que entra e o que sai dessa mente, não é propriedade sua, porque até onde nós podemos lembrar, a gente não estava fora do próprio corpo fazendo o nosso próprio cérebro, foi Deus que fez, ainda no ventre da nossa mãe, como Salomão escrevia. Então o nosso cérebro, o nosso corpo e a nossa mente são propriedade terrena de quem? Do Espírito Santo, mas nós somos administradores desse lugar chamado a mente humana. E quais são as portas, né, de entrada da alma? Será que elas estão vigiadas, né? Lá na Mordomia dos Pensamentos, ela diz também, diz assim: devemos servir-nos de todos os recursos que Deus nos pôs ao alcance para o governo e cultivo dos nossos pensamentos. A nossa mente é alimentada pelo que nós vemos, pelo que nós escutamos, pelo que nós tocamos, onde nós andamos, ou seja, todas as faculdades sensoriais e perceptivas, o que você toca, o que você cheira, o que você vê, o que você ouve, alimenta a sua mente. E aí a pergunta, né, já que é saúde mental na era digital, eu pergunto hoje, talvez Deus pergunte a você: onde é que você está colocando a sua mente hoje? Quanto
tempo você passa na frente de um celular? Quanto tempo você passa escutando coisas que não deveria? Quanto tempo você passa passando por imagens que não deveria? Será que a noção de tempo que nós temos é a mesma de antes? Eu ouço continuamente pessoas dizendo: o dia passa muito rápido, mal o dia começou, já acabou. Mas vocês sabiam que a percepção sensorial, a percepção de tempo humana, ela é alterada com o uso dos celulares? Então, antigamente nós tínhamos computadores. Os primeiros computadores, eles ocupavam uma sala de 3 andares, 70 metros quadrados, né? E hoje em dia o computador foi reduzido a isso aqui. Então, os celulares são também microcomputadores, né? E eles estão com você a todo tempo, a todo minuto. Temos visto agora das crianças, por exemplo, recentemente eu fiz uma palestra para os aventureiros e desbravadores, não tão recente, foi lá no Mossoró, em que pais relataram que as crianças já não conseguem comer se o celular não estiver ligado. Então tem crianças que só conseguem comer, só conseguem jantar se elas estiverem dopadas com o celular e se elas ficarem escutando aqueles desenhos ou vendo aquelas imagens freneticamente. Então a mãe aproveita um intervalo ou no outro que a criança abriu a boca e coloca uma colher de comida. Mas isso não é só com as crianças. Jovens, idosos, adultos estão todos passando muito, mas muito tempo na frente dos celulares, né? E então o que nós também podemos ver é um afeto ou um prejuízo das funções cognitivas humanas básicas, que é se comunicar pessoalmente uns com os outros. Há tantas pessoas que são tão verborrágicas, né? Falam tanto na internet, mas quando chega no dia a dia não conseguem apertar a mão, não conseguem olhar no olho, não conseguem dar um bom dia, não conseguem dizer um obrigado, não conseguem dizer um por favor, não sabem se comunicar, não sabem falar, não sabem ser. Porque o que elas são depende de um celular. Então, muitas das vezes, até por vergonha de se comunicarem, pegam logo o celular imediatamente e ficam se escondendo atrás dele, né? E além disso, nós temos vários problemas, né? Nós experimentamos hoje que é muito difícil os nossos alunos, nossas crianças, passarem 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia focados em um determinado objetivo, fazendo uma determinada tarefa. Então todo mundo está muito ocupado com nada ao mesmo tempo. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe me deixava no colégio e às 7 horas nós entrávamos no colégio e só saíamos às 12 horas. E nós não tínhamos nem telefone em casa. Então assim, a minha mãe não ficava todo o tempo procurando lá das professoras dizendo: ele está vivo, ele está respirando, ele comeu, ele está andando, ele foi ao banheiro. Não, a criança estava lá, de 7 às 12 ela estava aos encargos da professora, voltava para casa, almoçava, tirava aquele sono, fazia a tarefa, se sobrasse tempo brincava um pouquinho, depois chegava à noite, íamos para a igreja, voltávamos e iríamos dormir e começávamos de novamente. Mas hoje, então uma criança que não sabe nem alfabetizada foi ainda, mas já está com os dedos flutuando, né, no celular, com a tela infinita, né? Vão todo o tempo de arrasta para cima, né, como se diz, a gíria, né? Fulano foi de arrasta para cima, né? Tipo, fulano foi embora. Porque, tipo, até mesmo as telas, a passagem da tela é infinita, então você não para nunca de ver vídeos no YouTube, não para nunca de ver imagens no Instagram, você não para nunca de ver postagem no Facebook. Então, o próprio recurso computacional, a forma como essas páginas foram feitas, elas favorecem o quê? Que você fique lá infinitamente. Então o tempo passa 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Porque quem está por trás da engenhosidade, quem está por trás dessas ferramentas, não são nem cientistas da computação. Para que vocês tenham noção, não são programadores e cientistas da computação os principais proprietários das grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook e Instagram. Não são. São psicólogos, são pessoas da comunicação, são sociólogos que entendem muito bem como os seres humanos se engajam uns com os outros, né? Então, só para você ter noção, onde uma figura, onde um botão vai ficar, um coraçãozinho dele vai ficar, tudo aquilo ali é estrategicamente pensado. Então existem algoritmos, quem já ouviu essa palavra aqui, algoritmo? Algoritmo é um programinha de computador, tá? Algoritmo, na realidade, é uma sequência de passos para executar uma tarefa. Quando você vai passar uma pista, quando você vai cruzar uma pista, você faz um algoritmo na sua mente. Você olha de um lado, vê se vem carro. Olha para o outro,
desse vem carro. Você também consegue imaginar se as suas pernas vão dar para correr ou andar e você toma uma decisão de andar. Um bolo, por exemplo, uma receita de um bolo, é um algoritmo? É também, porque você tem que colocar primeiro um ingrediente, depois o outro, depois vai no fogo, depois faz isso e aquilo outro. O pessoal além de cozinha que sabe muito bem que tem toda uma sequência de processos. Então, algoritmos são nada mais nada menos do que sequências de passos executados pela máquina. Então, os computadores, eles usam algoritmos para poder se comunicar também com a gente. Então, hoje, esses algoritmos estão nas redes sociais, estão nas plataformas de comércio eletrônico. Hoje, esses algoritmos, como são programas de computador, eles não descansam. Você precisa dormir para descansar, mas um programa de computador ele não tem vida própria, ele não precisa respirar, ele não tem necessidades básicas. Então, o programa de computador ele fica executando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, ao usar os celulares, não estou aqui demonizando os celulares, eles podem ser uma bênção, mas saiba do que ele é capaz. Então, nós instalamos vários aplicativos aqui, são repletos de aplicativos. Esses aplicativos, eles controlam sua lista telefônica, porque quando você vai instalar, eles perguntam: permitir acesso ao vídeo, permitir acesso a imagens, permitir acesso a dados pessoais, e você só faz assim, concordo. Você instala tudo, quer usar o aplicativo, quer nem saber. Só que aí você tem uma arma de monitoramento, tudo que você faz aqui é monitorado, então o seu movimento nas redes sociais é monitorado, os seus e-mails também são monitorados, as redes sociais, o YouTube é monitorado. O que você faz um login, por exemplo, lá no Google, então o que você busca também é monitorado. Então logo essas ferramentas que têm acesso às coisas que você busca, elas entendem cada vez mais sobre você. É por isso que a inteligência artificial precisa ser treinada, porque quanto mais você usa, mais ela sabe sobre você. Então é por isso que hoje o YouTube da vida pode recomendar vídeos que você gosta, porque você está alimentando todos os dias, você está lá todos os dias, então ele entende o que você faz. Se você encaminha um vídeo, ele guarda aquilo em algum lugar. Se você assiste um vídeo, ele guarda aquilo em algum lugar. Se você curte uma foto, ele guarda aquela informação em algum lugar. Então todo esse registro, todos esses traços digitais, esses rastros digitais, eles são guardados e são usados para fornecer conteúdo a você. Mas o problema é que você perde a noção do tempo. Então facilmente você pode perder 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, 4 horas e chega no final do dia você diz assim: o que eu fiz? Só que qualquer aplicativo de controle no celular, você hoje vê controle de uso no celular, você usou em torno de 8 horas. Você usou em torno de 9 horas. As pessoas estão hiperconectadas, né? Então, se você instalar um software de controle de uso de aplicativos, você vai ver que você vai ter gastado talvez 1 hora e 20 minutos no Facebook, mais 2 horas no Instagram, mais 3 horas no WhatsApp, mais X minutos aí em aplicativos de banco. E se você somar tudo, acabou o dia, porque nosso dia normal nós temos 24 horas. 8 horas aproximadamente é para descanso, então sobram 16. Dessas 16 horas, você tem necessidades básicas, você precisa ir ao banheiro, você precisa comer, você precisa beber uma água, você tem intervalos. Digamos que sobrem 8 horas para você trabalhar. Se dessas 8, você ainda passou 6 horas conectado, então significa que de produtividade no dia você teve 2 horas. Esse é o problema. Por isso que as pessoas sentem que o dia está passando muito rápido, porque elas não sentem que existe um funil de tempo que é isso aqui. E não há, isso aqui é responsabilidade sua, porque ele foi parar na sua mão e ninguém colocou lá na sua mão. É meio absurdo hoje em dia crianças que não são nem alfabetizadas já têm o celular na mão, né? Eu gostaria de só falar um pouquinho para vocês sobre essas emoções. Algumas emoções, elas vêm de dentro, tá? E outras vêm de fora. Traumas, eles vêm de fora, mas algumas emoções que você sente, vêm de dentro, tá? Mas Jesus, ele promete, né? Fora, por exemplo, nós temos influência do ambiente, da família, da igreja, das escolas, né? Então, é difícil hoje, é muito difícil hoje educar, é muito difícil educar. Nós hoje estamos concorrendo, professores, estamos concorrendo com a tecnologia, porque nós estamos na sala de aula, como eu estou aqui, por exemplo, vendo algumas pessoas com celulares, né? A gente está falando, mas só que não existe engajamento, porque as pessoas estão falando e lidando com várias coisas ao mesmo tempo, olhando o celular. Eu não sei de onde, tipo, essa necessidade que veio, né, da gente estar falando uns com os outros, mas esse é o princípio fundamental do engajamento na tecnologia.
No livro Minimalismo Digital, do professor Carl Newport, da Universidade de Geórgia, professor de Ciência da Computação, ele fala que o principal princípio que está por trás das redes sociais é a vontade humana, que o principal pensamento humano é saber o que o outro está fazendo. Então, de todos os pensamentos que você tem no dia, por exemplo, comer, visitar sua mãe, estudar, o pensamento número 1 do ser humano é saber o que as outras pessoas estão fazendo, não é nem saber o que ele está fazendo. Então, baseado nesse princípio, nós temos o quê? As redes sociais, que te dão janelas infinitas para saber exatamente o que as pessoas, o outro está fazendo 24 horas por dia. Então, nós temos vários canais de televisão, onde cada canal de televisão é a vida de uma pessoa. O Instagram é a vida de uma pessoa. Então, as pessoas se importam também de nutrir essa realidade. Passam muito tempo sustentando essas redes, colocando fotos perfeitas, sorrisos perfeitos. Aí vem também a questão da dismorfia corporal, não é, Camila? Que as pessoas não se sentem bem com o próprio corpo. Então, uma menina que tem um corpo perfeito vai olhar no Instagram, aí viu que a outra mudou os lábios, mudou a cor dos olhos, mudou o cabelo, mudou toda a estrutura física, quer dizer, agora eu sou feia. Porque fulana colocou dentes novos, então eu não tenho esses dentes, eu não tenho esse cabelo, eu não tenho esse corpo, então eu quero ter. Da mesma forma, os meninos. Fulano está ostentando, fulano tem um carrão, fulano tem uma corrente de ouro, fulano tem um celular assim, eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Então, gera esse mal-estar generalizado de que você está todo o tempo comparando a sua vida com um espelho, que na realidade são vidas ideais, não são vidas reais. São vidas ilusórias, porque ali são imagens perfeitas, editadas, que não correspondem à realidade. A realidade é isso aqui, somos nós, carne e osso, olho no olho, suor, contato humano, imperfeições, roupa um pouco amassada, gestos um pouco não ensaiados. Isso aqui é a vida real. E se nós não soubermos lidarmos com os outros cara a cara, como é que nós um dia viveremos no mesmo espaço, no mesmo tempo, no céu? Não poderemos. Se a gente não se suporta, né? Então, olha, o impacto da tecnologia tem sido tão grande que hoje pessoas que não estão doentes preferem ficar em casa assistindo o culto online, porque as igrejas são equipadas com material multimídia. Então, você tem som, você tem uma banda muito boa, você tem iluminação. Então, para que ir para a igreja? Eu posso ficar em casa. Na realidade, eu posso ir para a igreja que eu quiser. Se eu não quiser ir para a igreja central aqui de Açu, eu posso assistir o culto Alta Conceição, que está passando no YouTube. Então aí a gente já perde o contato humano, já não sabemos mais lidar um com o outro. Então nós queremos ficar no nosso próprio lugar. Isso não é bom para a nossa fé, porque um dia nós viveremos todos juntos, em outro lugar, no outro viver, que não haverá mais necessidade dessas redes de comunicação, porque o Espírito de Deus é o Espírito que nos conecta. É o Espírito que nos conecta. Ainda nós temos que falar um pouquinho sobre vícios comportamentais induzidos pela internet, como por exemplo, a pornografia, que está afetando casamentos, os jovens, as crianças tendo acesso livre à pornografia, os casais se desfazendo por conta da pornografia, os jogos de azar, várias pessoas entrando nesses jogos tentando ganhar algum dinheiro, né? Recentemente nós vemos aí vários tipos de jogos como o do Tigrinho, né? Recentemente várias pessoas perdendo uma fortuna. Tem mais também, não faz muito tempo, antes da pandemia, teve o jogo da baleia azul em que as crianças se mutilavam. Então elas tinham que fazer desafios e se elas não fizessem, elas tinham que se cortar, se mutilar. Então assim, você sabe o que seu filho está fazendo na internet até tão tarde? Né? Outra coisa, a glutonaria. As pessoas estão comendo muito com os olhos. E a vida digital também está influenciando isso. Nós precisamos comer? Sim, precisamos. Mas nunca se viu tanta glutonaria no mundo. Olha, se você for agora em qualquer lugar dessas praças de alimentação, ali em Bolsonaro mesmo, a gente não entende como é que de segunda a segunda as praças de alimentação estão lotadas, cheias, né? Não entendo como um país que nós temos tanta necessidade, nós temos de um lado tanta necessidade, pessoas que não têm nem onde morar, e outras se fartando da glutonaria todos os dias. E a própria foto da comida e o atrativo da comida, lá por exemplo no Instagram, né, por exemplo, as pessoas comem com os olhos, antes de comer elas já estão planejando o que comer. Quando a gente estuda a história de Sodoma,
né, de Sodoma e Gomorra, a serva do Senhor diz que ao entardecer, os homens já estavam buscando e planejando seus encontros da noite. Os homens e as mulheres, ou seja, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, com quem eu vou sair, o que eu vou fazer. E as plataformas digitais, elas fornecem hoje também todo esse itinerário. As pessoas de manhã já estão planejando onde vão comer, o que vão fazer, onde vão se divertir, é ou não é? Então o apetite já é alimentado digitalmente. Antes do ato acontecer de comer, você já está comendo. E muitas vezes no dia do Senhor, você já entra no dia do Senhor, já planejando o que você vai fazer, por exemplo, no sábado à noite, no domingo à manhã. Eu termino aqui essa conversa, que foi muito breve, né? Porque nós estamos com o tempo avançado. Essa figura aqui é a figura da mitra sacerdotal. O sumo sacerdote usava essa mitra. Era um chapéu que tem um significado. Essa mitra, ela tinha um fio azul, ela era branca e tinha uma placa com inscrição em hebraico, né? Que consagrava a mente do sumo sacerdote a Deus. O dourado na Bíblia significa presença de Deus. O candelabro no santuário era dourado. A própria mesa dos pães asmos e também a tampa da Arca da Aliança é toda dourada, porque perto de Deus as coisas são douradas. O sol, que representa também a glória de Deus, ele é dourado, né? Mas o branco significa então a graça de Deus que deve proteger a sua mente. Mas além de tudo, ainda existe uma fita azul. Alguém sabe o que o azul significa na Bíblia? Alguém sabe qual é a cor? Qual é a cor das tábuas dos 10 mandamentos que estão dentro da Arca da Aliança no Santuário Celestial? Foi, mãe disse porque ela já sabia, né, mãe? Safira, azul. Isso. As tábuas originais da lei de Deus foram escritas numa pedra de safira e estão dentro da Arca da Aliança do Santuário Celestial. A safira é azul. O céu é azul. Os filhos de Israel, as mães, elas costuravam fitas azuis nas mangas e na borda da túnica, porque significava obediência ao Senhor. Lembrava o que? A cor dos 10 mandamentos. Azul. Então, talvez seja por isso que Deus pintou o céu inteiro de azul e porque as nuvens são brancas. Porque é obediência intercalada de graça, porque graça é o branco. Então, essa túnica aqui, essa mitra, ela tem um significado. Porque o sacerdote, na realidade, ele tinha que ter a mente dele consagrada a Deus. Então, a única forma de blindar a nossa mente humana, que é o palco do grande conflito final, a mente humana é o ponto de desejo, tanto do inimigo quanto de Deus. E ela precisa estar revestida da graça de Deus, mas você precisa ter noção de que Deus está em todo lugar. Por isso que o dourado está aqui. O dourado é para representar que Deus, ele é onipresente. E o azul significa que a lei do Senhor, ela tem que cobrir a sua mente. Todos os dias você tem que pedir a Deus que a lei dele cubra a sua mente, proteja o seu coração. Assim como os filhos de Israel andavam com a fitinha azul, tanto na manga quanto na borda da túnica, para lembrar de aonde eles pertenciam. Somos filhos e filhas de Deus, observadores dos mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. E aí eu termino aqui nossa conversa com um convite. A cada dia, a tecnologia, a tecnologia é um meio. Não existe uma bênção nem uma maldição sobre ela, é apenas uma forma de se comunicar. Mas você está na sua mão, o que fazer com ela? Quanto tempo faz sentido você passar 6 horas no aplicativo quando a sua oração demora 30 segundos? Faz sentido você gastar 8 horas no Instagram ou se não em outras plataformas digitais, jogando, conversando infinitamente com as pessoas, quando você não gasta 30 minutos no começo do dia para poder orar ou para estudar a Bíblia? Faz sentido que você saia na carreira todo dia e você não faça nem sequer uma mínima oração pedindo a Deus a proteção dele? Vivemos em tempos solenes. O nosso selamento pode acontecer a qualquer momento. Então meu desejo, minha oração é que nós saibamos administrar a nossa mente. E a vida digital, ela também faz parte da saúde mental. Não deixe que a sua saúde mental ela seja afetada por uma vida digital desregrada.
porque muito mais vale o contato. Imagine uma pessoa cega, uma pessoa que não consegue se locomover até a igreja. Quão precioso é para ela estar ali perto dos irmãos e abraçar e sentir. E nós temos tudo isso, podemos ir à igreja livremente e às vezes trocamos por por essa diversão digital. Então que Deus te abençoe, crianças, das crianças até os adultos. Que se você utilizar o mundo digital, use com cautela, peça a Deus orientação. E nunca deixe que a vida digital sufoque a sua vida de comunhão com Deus. Deus te abençoe.